Você sabe o que é equacionamento? Não sabe? Nem eu. Brincadeirinha, eu sei um pouquinho, mas esse assunto é tão sério e tão importante que eu convidei duas pessoas que entendem muito sobre isso. Elas são atuárias. Você sabe o que é atuária? É mais que complicado do que o equacionamento, mas é sobre isso que a gente vai falar e você não tem ideia da importância disso para a sua aposentadoria. Anne e Marisa, muito bem-vinda aqui para essa nossa conversa Obrigada. excitante sobre equacionamento e cálculo atuarial, mas a gente vai fazer disso uma boa conversa, tá? É um desafio para vocês. Como vocês entendem tudo de números, acho que vai ser tranquilo essa conversa. Primeiro vamos começar sobre o equacionamento. Os planos de previdência no Brasil estão passando por um momento de fazer esse equacionamento. O que é e por quê? Então, vamos lá. Quando a gente fala equacionamento, é equacionamento de déficit, né? E aí a gente precisa entender, então, o que é o déficit, né? O déficit num plano de previdência, ele não é uma falta imediata de dinheiro. O déficit é uma previsão de que, se tudo acontecer de acordo com aquele cálculo atuarial, com aquela previsão de futuro, vai faltar dinheiro lá na frente para pagar os benefícios de aposentadoria. Então, antes que esse dinheiro falte em algum momento do futuro, eu tenho que aumentar o meu nível de arrecadação. Porque quando eu encontro um déficit, significa o quê? Que todo o dinheiro que eu já tenho não é suficiente para pagar todos os compromissos que eu já tenho. Então, eu preciso arrecadar mais dinheiro, né? O equacionamento surge quando? Quando eu estou com um nível dessa falta de dinheiro no futuro que não dá para conviver. Eu preciso, de fato, resolver aquilo. Quer dizer, é uma forma de você agir preventivamente, né? Exatamente. É uma forma de não deixar você ter um problema de caixa, de fato, no futuro. E por que está acontecendo, quer dizer, isso no mercado hoje? Você tem vários planos que estão fazendo equacionamento nesse momento. Sim. Nós estamos vivendo um momento que está difícil de você conseguir rentabilizar, quer dizer, fazer isso, esse patrimônio que você já tem acumulado, ele tem que crescer da mesma forma que os teus compromissos crescem, né? Então, se você está num momento que está difícil fazer aquele teu patrimônio render da mesma forma, no mesmo patamar que os teus compromissos estão aumentando, você vai dando esse desequilíbrio, né? Então, mesmo quem não tem um problema que especialmente a Viveste tem, que é o de um indexador que não está ali atrelado a um poder de compra do aposentado, Que é o GPDI. que é o GPDI, né? E que o GPDI, nos últimos 2 anos, né, ele teve uma disparada que chegou numa acumulação aí de mais de 40%. Quer dizer, os benefícios que vocês têm que pagar estão atrelados ao IGPDI. Exato, exato. E que teve uma disparada. E aí você não está com o teu patrimônio crescendo o IGPDI e mais alguma coisa, porque o meu patrimônio não precisa crescer só pelo indexador do plano. Ele tem que crescer ainda uma taxa de juro além desse indexador. Especialmente nesse último ano, a gente também teve um aumento na taxa de juros. Então, a gente sabe que os planos de aposentadoria, né, os da Viveste, os outros planos de mercado, eles têm muitas NTNBs, aqueles papéis mais de longa duração, né, os papéis do governo de mais longa duração. Então, toda vez que essa taxa sobe, o preço do papel cai, evidentemente. Então, nesse ano, especificamente 2022, até que o GPD não foi tão alto assim, né? Mas nós tivemos esse outro efeito que é do outro componente do papel, né? Que é a taxa de juros, que não é um indexador. Então, de fato, nós tivemos aí nos últimos 3 anos, 2020, 2021, 2022, 2021 também em decorrência da pandemia, né? Com a inflação e tal, alta das commodities e tal. Então, a gente teve 3 anos complicados e nesse ano, infelizmente, também tivemos um ano bem difícil. Mas a gente está falando aí de uma questão contábil, né? Quer dizer, e por ser conservador é importante que se faça esse equacionamento para que não tenha problema lá na frente.
mas esses papéis, por exemplo, esses títulos indexados à inflação, ao IPCA, que é o NTN-B, o preço desses papéis caíram, mas se você experimentar um ciclo de afrouxamento monetário lá na frente, a tendência é que esses papéis se valorizem e aí recupera esse valor. Enquanto isso não acontece, esse equilíbrio tem que ser feito e sendo ajustado para que não tenha nenhuma surpresa desagradável lá na Exatamente. frente. E quando você está fazendo um equacionamento, você monitora durante todo esse tempo futuro, você monitora se aquele efeito que te levou a uma previsão de falta de dinheiro, se ele passou e eu não estou mais precisando, isso vai se ajustando. Então, você revisita todo ano aquela situação. Então, aí essa é a minha pergunta. Esse equacionamento que hoje faz com que eu, que sou participante de um plano de previdência, que tem uma meta atuarial com IGPDI, enfim, tem que fazer esse aporte para equacionar, isso pode acontecer o contrário? Quer dizer, quando o plano estiver superavitário, eu receber uma diferença ou deixar de pagar? Não sei. Sim, sim. Nós, inclusive, também temos essa situação, né? Na Vivest, nós temos muitos planos, né? Então, nós tivemos situações de distribuir um superávit, né? Claro que tudo também tem os seus limites, assim como o déficit. Você pode conviver com um pedacinho de déficit, porque justamente você tem essas situações aí conjunturais, na parte de superávit também. Depois que você atinge um determinado nível de sobra, você distribui essa sobra, né? Ou baixando contribuições, ou até criando benefícios adicionais. Então, as duas formas acontecem, né? Esse nivelamento atuarial, ele acontece para cima e para baixo. Agora é interessante, porque o Brasil ele ainda tem muitos planos, porque o equacionamento ele ocorre em planos de benefício definido, não é isso? E isso é interessante, porque no mundo os planos de benefício definido eles foram se reduzindo, reduzindo, reduzindo. Hoje deve ter um resquício, se tiver. Eu não sei, o último dado que eu vi foi na Economist, tem uns 2 anos, e eles diziam que já nem tinha mais plano de benefício definido no mundo. No Brasil não, ainda tem. Você ainda tem vários planos de benefício definido. Explica para a gente o que é benefício definido, contribuição definida e por que o equacionamento aparece no benefício definido. Na verdade, a gente tem até três tipos, né? A gente tem o benefício definido, que é aquela modalidade em que você vai receber a tua aposentadoria, ela vai ser atrelada ao teu salário de final de carreira. Então, você promete ali um determinado valor de benefício, né? E aí você precisa entender todo esse futuro e adivinhar quanto né, quanto que eu preciso ter de patrimônio para pagar um benefício para alguém que vai se aposentar daqui a 20 anos. Ele vai estar com que nível de salário lá na frente? Então, são muitas definições de futuro, que são as nossas premissas atuariais, que eu preciso fazer e, conforme elas não se realizam, né, eu vou tendo que reequilibrar isso. Então, nem sempre isso acontece. O que eu dimensiono do que vai acontecer no futuro não é o que, de fato, acaba acontecendo. Por isso vem o déficit, porque eu estou atrelada a esse compromisso conforme o final. Num plano de contribuição definida, você já não tem um compromisso em relação ao salário dele. O teu compromisso é o quê? É com o saldo de conta que ele já formou. Então, o meu compromisso é sempre do tamanho do patrimônio que eu tenho. Então, não tenho déficit, não tenho superávit, nem tenho déficit. Ou seja, no benefício definido, ele na partida já sabe quanto ele vai ganhar lá na frente. Isso. E vocês que se virem para arrumar esse dinheiro para ele. E ele que se vire para pagar o que a gente fala. Exatamente. Para ir lá nos equacionamentos, né? Porque você vai cobrar, você vai falar, não, eu não quero correr o risco de você vir reclamar comigo lá na frente. Então, no contribuição definida, não. Vamos guardando dinheiro, quando chega lá na frente, vamos ver quanto deu e a partir daí a gente calcula quanto vai receber. Exatamente. Num plano de contribuição definida, se você entrar hoje e falar quanto que vai ser meu benefício, eu vou falar, depende do quanto você acumular. Num plano de benefício definido, você entra hoje, eu falo, teu benefício vai ser... Mas hoje nem vende mais no Brasil, é coisa que já tinha, não é? Não são novos planos, né? Não são Não novos temos planos, novos planos, mas a gente tem uma parcela, né, que
pelo menos as entidades fechadas, né, são 28% dos planos são de benefício definido. Só que o patrimônio deles equivale a 61%. Nossa, Porque são os ainda mais. grande. Eles estão em fase ainda é de grande. recebimento, então eles já acumularam os recursos. Então o patrimônio deles ainda é significativo para o sistema e por isso é tão importante esse assunto de solvência, de equacionamento e tal. E entre uma A gente modalidade... vai falar mais sobre isso. Assim que terminar essa primeira parte do programa, nós vamos fazer uma segunda. Por quê? O benefício definido, ele tem, a princípio, uma definição que parece que ele é mais seguro. E não é. E não é. E não é. Porque certeza você não vai ter também do quanto você tem que pagar. Tá, então vamos lá. Benefício definido, contribuição definida. E a contribuição variável, O que que foi é a para ir de um contribuição modelo para o outro, inventaram um meio do caminho. Né? O que é esse meio do caminho? Quando você entra na contribuição variável, você, durante a tua fase ali ativa, que você está trabalhando, você está acumulando um saldo de conta. Então, enquanto você não se aposenta, qual é o meu compromisso? O que você acumulou. Mas, na hora que você vai se aposentar, você, em alguns planos, como na Vivest nós temos, né? Você pode escolher ter uma aposentadoria vitalícia, aí você pula para uma modalidade BD a partir daquele momento. Ou você pode escolher um benefício financeiro, que é um uso desse saldo de conta num determinado ritmo, que aí você pula para uma modalidade de contribuição definida. Então, o CV, ele mistura esses dois conceitos. Que você vai, então, na verdade, definir o modelo do recebimento depois que já tiver o patrimônio acumulado. É isso? Exatamente. Aí, na hora do recebimento, ou você vai ser um BD, né, ou você vai ser um CD. Se você for um BD, vai estar sujeito a um pagamento de déficit. Se você for um CD, não. Agora me diz uma coisa. O que faz duas moças tão bonitas, tão agradáveis, escolherem atuária? Porque atuária, vamos combinar aqui, explica aí o que é e por que vocês são tão importantes na vida de qualquer aposentado. Então, eu acho que esse que é o que move, pelo menos quase todos os colegas atuários e atuárias que eu falo, o que moveu isso? Alguém apaixonado por matemática, alguém que gosta de número, mas que Mas tem que queria gostar muito de matemática, porque de todas as matemáticas, eu acho que compete com você só engenheiro da NASA. Porque Não, imagina, é simples. Isso é lenda, atuária é uma coisa super simples. Mas a gente, justamente, quando faz atuária, a gente consegue trazer os números para trabalhar na vida das pessoas. Então, isso é muito legal, você usar a ciência exata ali, mas para trabalhar em prol do que vai acontecer na vida das pessoas. Eu acho que é isso que faz a maioria dos nossos colegas atuários se apaixonar pela profissão. E você, como é que vocês escolheram? Assim, estava estudando e falava, quero ser atuária. O que você quer ser quando crescer? Atuária. Você falava isso quando você era criança? Olha, eu vou ser bem sincera, eu gostava muito de matemática, mas o que me chamou a atenção mesmo foi a empregabilidade. Porque há poucos atuários, né? Então, assim, é muito difícil um atuário sair da faculdade sem ter um emprego. Então, assim, daí no decorrer aí do percurso, a gente vê que realmente é uma matéria bem interessante, então, e acaba se apaixonando. Além de ser bem interessante, é a matéria do futuro, né? Porque esse é um grande desafio. Você ter bons atuários na gestão dos planos de previdência é fundamental para você pensar. O que pensa um atuário? Na hora que vocês vão fazer conta, o que vocês levam em consideração? Eu acho que a gente leva em consideração, né? Acho que a gente leva em consideração que a gente quer que aquilo tudo seja muito estável, né? Que tudo que a gente possa colocar ali naquele caldeirão, que a gente esteja acertando para dar uma estabilidade de vida para as pessoas, né? Então, é muito importante a gente monitorar nos planos CDs, por exemplo. Tem gente que pensa, no plano CD não precisa de atuário. Não é verdade. Por quê? No plano CD, tudo bem, você não tem que fazer 1000 previsões no futuro. Mas também há uma incerteza, né? Então, você tem que ajudar esse participante a fazê-lo chegar no nível de capitalização que ele precisa. Correta, né? Então, você precisa estar prestando essa
consultoria, dando essa ajuda, estando com as mãos dadas com esse participante no caminho todinho dele. Porque no plano de contribuição definida, é ótimo, não vou ter que pagar déficit. Mas se eu deixar o tempo passar sem pagar o que eu devo, eu não tenho como consertar lá na frente. Pois é, esse é o ponto que eu queria chegar. Vocês são fundamentais, vocês têm uma responsabilidade social, inclusive, porque são pessoas, é a hora que a gente não vai estar trabalhando, né? Que a nossa capacidade laborativa vai caindo, onde a gente precisa dos recursos, onde a gente não tem mais tempo para acumular muito, nem pode perder muito. Quer dizer, vocês, na hora que vocês estão ali olhando aquela planilhinha e tal, vocês estão pensando nessas pessoas? Olha, a gente tem, inclusive, falado muito, né, com as pessoas, né, até com esse mundo agora mais virtual, né, a gente tem tido muito essa experiência das lives, e aí você acaba vendo ali muitos dos comentários, né, e eu diria que a responsabilidade, ela não está na mão do atuário. O atuário sozinho ele não faz nada, porque o atuário indica que essas coisas podem acontecer, ele indica esse problema futuro, com a questão mesmo do indexador. Com a questão do indexador, nós na Vivest estávamos indicando há muito tempo que o indexador precisava ser trocado, que era um grande risco, que ia dar problema. Em 2018, 2019, nós fizemos estudos e saímos fazendo palestras em todos os polos de sindicatos, de associação de aposentado, fazendo a explicação de que aquilo era um grande risco para o plano. Né? E hoje a gente vê o quanto que poderia ter sido evitado de déficit. A maior parte desses equacionamentos não estariam sendo feitos se isso tivesse sido consertado lá. O atuário foi lá e avisou, mas os gestores é que tomam a decisão. Quem muda o nível de capitalização não é o atuário. Então, quem está ali na função, no conselho deliberativo, no comitê gestor, esses decisores, eles têm uma responsabilidade ali, tanto que a própria legislação traz isso, traz essa responsabilidade conjunta. Não é só do atuário, porque ele sozinho não faz nada. E vocês têm esse contato, assim, essas palestras, as pessoas podem tirar dúvidas com vocês? Porque, na verdade, é isso, você está monitorando o tempo inteiro ali, está com a pulsação do plano, né? Para ver se chega tudo bem lá na frente, né? Vocês têm essa conversa? Porque essa é uma conversa importantíssima, eu diria. Nós temos os canais, né, na Vivest que a gente utiliza. A Vivest tem uma governança muito específica, que como é muito grande, é multipatrocinada, a gente tem os representantes desses participantes ali nesses comitês, onde foi pensado, né, quando isso foi criado, para eles receberem toda a informação e levarem para suas bases e replicarem isso, né? A gente tem agido cada vez mais fazendo contato até direto com esse participante, seja através dessas lives, em divulgação de boletins cada vez mais frequentes, e-mails, todos os O meios. participante que quiser a informação de vocês, eles têm um canal que eles podem acessar diretamente? Qual canal é? Ele acessa a gente até trazendo as dúvidas dele pelos canais de atendimento, e nos canais de atendimento, quando aprofunda muito, eles mandam para nós mesmos fazermos as respostas e eles levarem para os participantes, né? E a gente está sempre monitorando também quando tem alguma questão que é mais geral, que é um ponto de dúvida, a gente vai fazendo esses esclarecimentos através de boletins, através dessas lives. Então, é um contato que agora está sendo mais fácil, né? A tecnologia trouxe essa facilidade, mas é uma coisa que o participante precisa acordar para essa necessidade de vir até nós, de nos perguntar, de acompanhar o que a gente está divulgando, né? Porque se a gente usa todos os meios, mas ele não vai ali, é muita informação, né? E intuitivamente ele tende a ir, eu vou para o que dá mais, eu vou para o indexador que dá. É igual cartão extrato de cartão de crédito, né? Vou pagar o mínimo. O cara que não está acostumado com cartão de crédito, que não sabe usar, e muita gente, quando teve a onda que muitas pessoas ganharam cartão de crédito, muita gente foi pagando o mínimo. Porque falou assim, tem tudo para pagar, vou pagar o mínimo.
cara, é uma armadilha você pagar o mínimo. É a mesma coisa, quer dizer, intuitivamente ele fala, não, eu olho esse indexador, esse aqui é o melhor, tá dando mais, eu quero o que tá dando mais. Não é bem assim. Uma hora a conta vem, né? Tem que pensar na sustentabilidade do plano, né? Essa mensagem também que a gente procura dar quando a gente divulga os equacionamentos, né? Então, assim, não teria problema ter o índice GPDI se a gente tivesse ativo para lastrear. Infelizmente, a situação não existe hoje, né? Você não tem nem ativo em GP Não né? temos Exato. mais. Então, esse descasamento que é a nossa maior preocupação. E uma hora a conta vem. Não adianta. Desde 2007, quando isso parou, né, quando a NTNC parou. De títulos do governo Exatamente. indexados ao IGPDI. Indexado ao IGPDI. Desde que isso parou de acontecer, a Vivest começou já a falar sobre isso. Mas acontecia exatamente o que você falou. Quando o IGPDI estava muito alto, uma parte de quem tomava a decisão falava, não, eu não quero, que está dando muito, eu não quero trocar o indexador. Quando isso vinha, que aí vinha também IGPDIs negativos, porque fica uma volatilidade que também é péssimo isso, né? Aí vinha todo mundo correndo, não, agora eu quero, e ficava nessa. Esse ponto é importante, quer dizer, a volatilidade, ela vai ocorrer, sempre, porque, enfim, você tem ali, ainda mais, a gente vive períodos de incerteza, períodos de bonança, períodos de crise, enfim. Então, ainda mais em períodos longos, essa volatilidade, ela vai acontecer. Agora, o importante é você ter isso casado. Né? Quer dizer, a minha despesa é em GPDI, eu tenho títulos em GPDI. Uma vez que eu não tenho mais onde comprar títulos em GPDI, vira um problema. Vira um problema. Porque aí eu posso estar criando uma armadilha futura. Exato. E, inclusive, o pilar da legislação agora é justamente sobre isso, né? Você pode trocar indexador hoje, é inclusive item de aprovação automática na Previc. Se você manda uma alteração de regulamento só para trocar o indexador, isso já está tão pacificado que é aprovação automática. Tá? Mas tem alguns pilares nisso. Precisa ser um indexador que, primeiro, que cubra esse poder de compra do aposentado. É um dos problemas do IGPDI. Quando teve essa alta aí, ninguém pagou 40% a mais na compra do mercado, no que estava rolando, conforme o IPCA, que estava ali nos 15%. Né? Porque aí sim é um índice que está medindo o teu poder de compra. É para isso que tem que ter indexador num plano BD, para a tua aposentadoria continuar pagando os seus compromissos. Né? Esse é um dos pilares. E o outro pilar é justamente ser alguma coisa que o teu patrimônio consiga ali ter uma alocação. Então, você tem que conseguir aplicar em alguma coisa que você não tenha essa disparada e que mantenha esse poder de compra. Né? Olha aqui, a gente está caminhando para o fim esta primeira parte e uma curiosidade. Médico, quando se encontra na reunião de família e tal, todo mundo assim, eu tô com dor aqui, tô com dor ali. E vocês, hein? O pessoal fala assim, olha só, eu tenho um dinheiro, eu quero saber se eu vou me aposentar. Tem muita consultoria em casa, na família? Tem, com os amigos? Sempre tem. Muitas perguntas Sai relacionadas happy à hour, previdência. eu imagino um happy hour de atuários. O que deve ser um happy hour de atuários? Conta. Não, quando é atuário com atuário não tem nada disso. Agora, quando Como é é que é um atuário papo? com não atuário... Não, primeiro você fala, eu sou atuária. Daí a pessoa finge que entende. Atuária. Vai ficar sem graça de perguntar, daí a gente já antecipa. Não, então, é o profissional que calcula risco para seguro, né? Tem que sempre dar uma introdução, né? Mas assim, quando é atuário para atuário, não tem essa conversa. Agora, atuário ou não atuário, daí eles buscam esses esclarecimentos. E happy hour de jornalista, com jornalista, é uma reunião de pauta o tempo inteiro. É a gente falando, Sério? por mais que a gente tente mudar o assunto, a gente não consegue. A gente começa a falar, isso e aquilo, eu falei com fulano, eu falei com a fonte tal. De atuário também é assim, vai acontecer o risco ali, o fundo tal vai quebrar, ou não sei o que, não vai dar, vai ter que ter... Vocês trocam isso, essas conversas? Essas novidades de legislação, principalmente, que a atuário está sempre louco com isso, né? Olha, você viu a novidade tal da legislação, como é que você está fazendo com o equacionamento lá? Porque essa coisa mesmo que a gente está na nossa conversa de equacionamento de déficit é uma coisa que tem para todo gosto, né? Cada atuário também vai tratando, às vezes, numa linha muito diferente da outra. E é uma legislação que nos últimos 10 anos ela vem se modificando muito.
E assim, o que a gente observa é que cada vez ela considera critérios mais técnicos, que isso é positivo, mas ela cada vez se torna mais complexa. Então, a gente tenta traduzir aqui de forma mais simples, né, como que é um equacionamento, para os participantes também, mas de fato ela não é tão simples assim. Tem alguns critérios técnicos lá que você tem que observar, né? Como eu falei no começo, engenheiro é danado. Bem, essa conversa agora fica por aqui, mas se você tiver mais dúvidas, mande para as meninas que elas vão responder. E esse é um assunto importantíssimo para você cuidar da saúde financeira do seu plano. Até a próxima!